Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão, Isaías 7, do versículo 16 em diante. No nosso vídeo anterior, fomos até o versículo 15, falando então sobre os reis Acaz, lá de Judá, Peca de Israel e Rezim, o rei sírio. Né? E hoje vamos dar continuidade então a essa história, né? Onde Acaz, em vez de confiar no Senhor, estava confiando no rei da Síria, né, Tiglat-Pileser, e então tentando se juntar a ele para ir contra Rezim e Peca. Tá? Então, esses nomes, evidentemente, você não precisa ficar preocupado com eles. O que é importante aqui é nós sabemos que Acaz, né, rei de Judá, que deveria continuar com a dinastia, então, de Davi, em vez de ser um homem que estivesse confiando no Senhor e buscando dele fazer a sua vontade, foi alertado, avisado por Isaías de que poderia confiar no Senhor para poder vencer as suas batalhas, não confiou, não deu ouvidos, não buscou a Deus, mas que fazer as coisas a seu próprio modo, buscando a ajuda de mãos de homens e não de Deus. Tá? Então hoje vamos dar continuidade falando então sobre esse momento na vida de Israel. Ok? Lembrando que você pode dar o seu like, seu joinha, se inscrever se não é inscrito, ou então incentivar outros, né? Compartilhar o máximo possível para que mais pessoas tenham acesso, então, ao conhecimento desse texto, dessa palavra. Tá bom? Então, vamos lá, a partir do versículo 16, vamos passar aqui, então, para a nossa leitura a partir desse momento. Diz aí, então, Isaías 7,16. Pois antes de a criança chegar a essa idade, né, no versículo 14 ele fala a respeito de um que nasceria de uma virgem. Então esse texto fala sobre o Emanuel, Deus conosco. Então mostrando justamente para casa que Deus estaria com ele, né, e fazendo uma alusão então ao futuro também, de que viria o Salvador. Então de que ele poderia confiar nesse Deus grandioso que salvaria a sua vida e a vida da nação, Deus conosco, mas ele não confiou. E aqui continua falando ainda sobre essa forma como Deus então agiria para poder abençoar a sua vida e a vida da nação, mas ele continua resistente, não confiando na palavra do profeta Isaías. Então ele diz: pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos dois reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Né? Então Isaías ele advertiu Acaz a não temer nem Rezim nem Peca, dois tições fumegantes ou brasas, né, apagadas, como nós vimos anteriormente, e que o rei da Síria então estava empregando, ou a Síria, né, no caso, estava empregando um esforço persistente para ter controle de todo o noroeste. Eles queriam dominar toda, né, o noroeste da Ásia. E na campanha contra a Síria, tanto Peca como Rezim, né, se opuseram então a Acaz, que tinha se aliado a Tiglat-Pileser, como nós falamos, que é lá da Assíria. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 16. Nós falamos que dos capítulos 15, né, até o 20 de segundo Reis, nós temos então essa história sendo contada lá. Nós já passamos por esse estágio. Então Judá não tinha razão para temer, né, se seus líderes somente confiassem no Senhor, confiassem na promessa implícita aqui no nome Emanuel, Deus conosco. Então, para isso, essa promessa, que era algo tanto para o presente de Israel, né, no tempo então de Acaz, como também para o futuro,
onde viria o Salvador, e que nós já sabemos que aconteceu. Para nós, ele já veio, é algo que ficou então no passado, mas ele continua agindo da mesma forma, continua sendo Deus conosco, ok? E aí então é isso que o texto está nos dizendo. Versículo 17: então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Síria. Então fica muito claro, né, que Deus então permitiria então de que a Síria viesse contra Judá, ok? E que seriam tempos difíceis, tá? Justamente por quê? Porque ele resiste em confiar no Senhor e continua confiando na Assíria. Então ele está dizendo que essa pessoa, que no caso essa nação Assíria que ele está confiando que iria lhe ajudar, na verdade iria ser contra ele no futuro, tá? Seria para eles uma fonte de angústia. Então, mais tarde, né, quando justamente a Síria invadiu Judá, então, ou desejando invadir Judá, aí então ele muda de direção, Acaz muda o seu pensamento, tentando agora a ajuda do Egito e não mais da Síria, né? Então, mais uma vez, ele busca o auxílio das nações, auxílio dos homens, o poderio que eles tinham naquela época, em vez de confiar no Senhor. Então, tudo isso é em vão, e é isso que o profeta está tentando esclarecer, né, para Acaz, e ele não está entendendo isso. Dias de trevas, né, e perigo estavam diante de Judá, dias de angústia, como não havia então desde a separação, como ele diz aqui, de Judá e Israel, tá? Isaías está buscando fervorosamente que ele entenda isso, né? Mas ele resiste, e por isso então, por causa da sua desobediência, ele iria pagar caro, e teria então, Deus daria permissão para que a Síria pudesse invadir Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para aclamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles o cercarão com enxames de moscas e abelhas, né? Então aqui ele fala sobre esse assobiar, e para reunir então essas moscas e essas abelhas. Então falando sobre o exército egípcio, que é comparado então com as moscas, e lembre das pragas que houve lá, né? Porque as moscas incomodam muito. E os egípcios provariam que seria um grande estorvo na vida de Judá, tá? Isaías então ele ressalta a tolice do povo em buscar a ajuda do Egito. Isso nós vamos ver mais à frente em Isaías capítulo 30, tá? E 31. Então o Senhor, e não o Egito, é que salvaria Judá da Síria, tá? Capítulo 31 e 37 nós vamos ver sobre isso. As abelhas, comparado então com a Síria. Então, moscas com o Egito e as abelhas comparadas à Síria, tá? As abelhas, nesse caso, simbolizam um inimigo que é persistente. O ferrão de uma abelha, embora doloroso, é raramente fatal, a não ser que a pessoa seja alérgica, né? Ou tenha uma reação alérgica que pode levá-la à morte, mas não tendo isso, geralmente é muito dolorido, mas não é fatal, tá? Então, a Síria iria contra Judá como o cetro da ira divina, mas a nação não iria perecer. Iria ser bem dolorido, bem doloroso, iria passar por problemas muito sérios, mas eles não seriam destruídos por completo. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Então eles estariam por todos os lados, né? Tanto moscas como abelhas, tá? Então eles invadiriam todas as partes aí do país, ok? Naquele dia o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo, tá? A navalha aqui fala justamente, é uma comparação, né, a um homem sujeito então a esse tipo de indignidade, tendo os seus pelos do corpo todos rapados, da cabeça até os pés, né, incluindo a sua barba. E para os orientais isso era uma desgraça, isso era vergonhoso. E é o que está falando aqui a respeito de passar uma navalha ali em Judá, né, em todas as regiões, e ela se tornar então uma vergonha para todo o povo, tá?
naquele dia o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Tá? Então, embora a maior parte do gado fosse levado, algumas das pessoas que fossem remanescentes conseguiriam, então, provavelmente ter pelo menos uma vaca, né, e uma ovelha para poder se manter. Tá? Então, sobre isso que ele fala. Ainda assim haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra, comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Tá? Então, o restante que foi deixado nessa terra, então, não seria abandonado pelo Senhor. Então, ele fala sobre um momento presente lá na vida de Israel, e isso também é uma promessa para o futuro além de nós, século 21. Então, as bênçãos do céu estariam sobre eles, né? E eles comeriam, então, manteiga e mel, como foi já falado, ou coalhada aqui, né? E mel, sustento suficiente para eles, e isso lhes era comum naquela época, tá? Então, Deus abençoaria esse remanescente, ficariam satisfeitos. Naquele dia os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinho e de mato. Tá? Então, essas vides deveriam aumentar muito o seu preço, ok? Mas elas também, mesmo tendo aumentado muito o seu preço, elas ficariam, então, se tornariam desertas por falta de cuidado. Tá? Então, não haveria quem cuidasse delas, porque as pessoas teriam sido tiradas dos seus lugares. Então, até mesmo aqueles que eram ricos, poderosos, estariam sem seus recursos. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Né? Então, esses seriam levados para esses arcos e flechas, né, que pudessem ajudá-los, né, que vimos anteriormente, por causa de animais selvagens que estavam vagueando, então, por essas regiões. Então, não haveria essa proteção, e o que tomaria conta desses vinhedos era só espinhos e mato, né? E seria um local cheio de animais selvagens, então, tá? Onde eles não teriam, então, nenhuma espécie de proteção, ficariam realmente numa situação bem complicada. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Então, mais uma vez, diz que estaria sendo tomado, né, por esses espinhos e matos aquilo que era uma terra fértil. Então, não havendo trabalho, né, e uma terra que era fértil se tornaria uma terra inútil, apesar de ser fértil, porque espinhos e mato estariam tomando conta. Tá? Então, fazendas que outrora eram fazendas produtivas se tornariam em desertos, né? Porque os seus antigos donos seriam levados, então, para o cativeiro, para jamais, então, retornarem para a sua terra. Tá? Ali os bois e ovelhas, então, pastarão, falando sobre o fato de que não haveriam pessoas ali, mas apenas os animais, ok? Que estariam naquele local. Então, para bois e ovelhas, a questão do mato seria interessante deles poderem comer. Ok? Muito bem. O que nós podemos concluir, então, desse texto? Que acaso o rei de Judá, né, ele preferiu fazer uma aliança com a Síria do que confiar em Deus para proteger o seu reino. Ok? Então, vamos pensando aqui nessa questão, que é algo muito importante, fazendo aqui um resumo bem rápido do nosso vídeo anterior e do vídeo de hoje. Tá? Então, uma das consequências desse ato é que os reis de Israel e da Síria se uniriam e entrariam em guerra, então, contra Acaz, buscando evitar que a Síria, né, conseguisse uma composição com Judá para atacá-los. Tá? Planejando, então, colocar em Jerusalém um rei que apoiasse tanto Peca como Rezim. Então, o povo de Judá tremia de medo como árvore sob um forte vento. Vimos isso no versículo 2, todos estavam muito temerosos. Então, a mensagem de Deus através de Isaías para Acaz, e as pessoas ansiosas em Jerusalém, foi que eles deveriam se acalmar, né? Se aquietar, não temer, não desanimar, porque Deus era com eles. Então, embora essa mensagem garantisse que Judá receberia o livramento, né, da parte de Deus com relação aos reis da Síria e o rei de Israel, o capítulo termina aqui descrevendo os problemas que os assírios lhe
lhes trariam no futuro. Então ele quer se associar com alguém que na verdade vai ser um grande estorvo na vida deles. Então, uma pessoa que não confia em Deus vai confiar nos homens e vai fazer alianças erradas, tá? E é o que Acaz está aqui fazendo. Então, é surpreendente a falta de fé do rei Acaz. Foi dito que ele deveria buscar ao Senhor para que pudesse dele ter resposta para sua necessidade, mas ele deliberadamente disse que não iria fazer isso. Tá? Ele usou ainda a expressão, parecendo muito piedosa, a sua expressão, que não queria incomodar o Senhor. Tá? Foi oferecido para ele que pedisse a Deus um sinal e ele se recusou. Ele estava tão desconectado então de Deus que ele não queria ouvir o que Deus tinha para falar. Tá? E usando ainda uma expressão às vezes, né, de piedosa, de que não queria incomodar a Deus. Tá? Então muitas vezes nós estamos agindo como Acaz, não somos diferentes dele. Tá? Já aprendemos a confiar no Senhor de todo o coração? Você já aprendeu? Né? Você, eu, nós temos aprendido a confiar em Deus de todo o nosso coração? Né? Como o povo de Jerusalém, você anda tremendo de medo por algum motivo? Por alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Talvez problemas financeiros, né? Problemas de saúde, problemas na família, no casamento. Você está como a Jerusalém ali, né? Como as árvores que estavam sendo jogadas pelo vento, tá? Tremendo. No meio da tragédia e perda, você percebe as evidências, então, do amor de Deus na sua vida? Porque ali Deus, ele demonstra amor para com o seu povo, dá, então, possibilidade desse seu povo ser ajudado, mas eles não querem, né? Eles não querem pedir direção de Deus. Talvez você também não tenha observado nenhum sinal de esperança porque não está recorrendo a quem você deve recorrer, e somente aquele que pode lhe ajudar. Talvez está esperando que outras pessoas, ou sua própria força, sua capacidade, sua inteligência lhe ajudem, mas muitas vezes isso não é o suficiente. Na maioria das vezes, você precisa de ajuda. Então nós temos motivos de sobra para ter esperança, tá? Devemos confiar no Senhor, mas precisamos buscar a direção dele para a nossa vida, tá? Porque ele desde o começo, ele colocou aqui, né, Isaías 7,14, como nós falamos, um texto bem conhecido, que ele se chamaria, né, Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, que viria a essa terra. Então, para eles era algo futuro, para nós é algo que já aconteceu. Mas o Deus conosco, que promete também, depois da sua vinda aqui, e que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Tá? Que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, por quê? Porque ele estaria sempre conosco, porque ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Então ele pode vencer qualquer coisa, porque ele tem o controle de todas as coisas na sua mão, inclusive da vida e da morte. Então, em quem nós temos confiado? Ele diz ainda, no livro de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele diz que está pronto a nos ajudar. E diz ainda no texto de que ele vai voltar e que ele vai estabelecer o seu reinado nessa terra. Você não acredita nisso? Você tem todo o direito de não acreditar. Mas, como eu tenho dito, isso não vai mudar o curso da história. Porque tudo que ele prometeu na sua palavra até o dia de hoje, ele tem cumprido cabalmente. Se você se interessar em pelo menos entender essas promessas e nessas profecias que já foram cumpridas e aquelas que ainda existem para se cumprir, talvez você seja então convencido de que realmente essa palavra ela é verdade. E nós vimos aqui, falamos anteriormente, né, de que se você buscar ao Senhor de todo o coração, você vai encontrá-lo. Se você buscar ao Senhor com sinceridade de todo o coração, você vai entender aquilo que Deus tem para a sua vida. O Espírito de Deus vai iluminar o seu coração, a sua mente, de maneira que você entenda realmente os planos e propósitos de Deus para essa humanidade. Ok? Então temos lições aqui muito preciosas, que eram lá para milênios atrás, mas que servem para nós também nos dias de hoje, mostrando a importância de nós confiarmos a nossa vida, né,
nesse Deus também tão poderoso, tão maravilhoso, que continua sendo Emmanuel, Deus conosco, tá? Ele é com você? Você está ao lado dele? Então são perguntas que você precisa responder. Está tremendo como o povo de Jerusalém, né? Está distante de Deus como Acás? Está preocupado com as angústias e as perseguições, com as dificuldades, as adversidades que podem ser em várias áreas da sua vida, né? Então, em meio a toda essa situação, dê uma olhada nas evidências do amor de Deus na sua vida e você vai perceber o quanto Ele se preocupa com você, ok? Que Deus possa nos abençoar, que todos tenham um bom dia, então, guardados pelo Senhor, e no nosso próximo vídeo estaremos, então, com Isaías capítulo 8, dando continuidade, então, a essa leitura e reflexão de textos, né, tão importantes para o nosso conhecimento a respeito do passado, do nosso presente, mas também do nosso futuro, ok? Que Deus os abençoe ricamente. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado a Deus pela Tua palavra e pedimos a Tua direção para que possamos realmente buscar confiar no Senhor e não nos homens, não em nós mesmos, mas sabemos de que tudo que nós precisamos provém do Senhor, que tem o controle de toda a história. Orienta-nos, portanto, dá-nos um bom dia, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro no capítulo 8 de Isaías. Ok? Forte abraço e até lá. Pra te adorar foi que